Olá, amigos da arte, amigos da cultura alagoana. Sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estamos iniciando mais um programa Vida de Músico, um programa que recebe e divulga os artistas alagoanos. Hoje receberemos em nosso programa um exímio músico, o percussionista e professor Wilson Santos. Wilson Santos, grande percussionista, professor, um exímio artista alagoano aí que vem com essas sonoridades percussivas, trazendo para todo esse público, não só alagoano, mas do Brasil e parte do mundo, né? Que você tem uma carreira, um currículo maravilhoso aí. Que prazer te receber aqui, viu? Meu irmão, obrigado, prazer é meu, pode crer. Seja muito bem-vindo. E esse ritmo que você acabou de tocar, como chama? Mas, na verdade, isso aqui é uma releitura do alujá, né? Que é um ritmo tradicional africano e que entrou na cultura brasileira, entrou na cultura cubana e aonde há tambor, esse ritmo ele é propagado. É um ritmo que, na minha percepção, é um dos símbolos da cultura afro-mundial. Arretado, rapaz, balançado, né? Swingado, diferente. misturado, né? Exato. Você vê que ele tem uma configuração de pedaços, né? Isso é assim, o bacana, Bruno, que o percussionista brasileiro, a gente tem uma coisa que eu acho interessante, que é essa coisa do recriar, né, velho? Então a gente tem algumas estruturas que a gente recebe da África e de outros lugares do mundo, e a gente tem essa coisa da recriação, né, de trabalhar em cima do ritmo e dar uma outra conotação, claro, respeitando as bases e as origens, a essência do ritmo, mas quando esses ritmos partem para a musicalidade brasileira, a gente tem essa facilidade de retransformar, isso é que é bacana pra gente. É muito bacana. Isso é natural, né, do
do músico, né, do instrumentista, né, Exato. de trazer e mostrar, colocar as influências dele, né, Exatamente. mostrar, fazer um trabalho com a identidade dele. Exato, isso aqui é bacana, né, velho? Sem perder a essência, isso é sempre importante a gente pontuar. Wilson, você tem uma história muito bacana, iniciou na música muito cedo, com 11 anos de idade, mas a gente queria conhecer um pouco e saber como foi esse início. Com 11 anos de idade você já se tornou um percussionista, como foi esse seu início musical, como iniciou a sua carreira musical e a carreira de percussionista? Isso, Bruno, eu nasci no quilombo aqui próximo de Maceió, no quilombo da cidade de Santa Luzia do Norte. A gente tem um quilombo ali naquela cidade e ainda menino, com 2, 3 anos de idade, minha mãe se mudou para Maceió, naquele bairro da Ponta Grossa ali próximo. E quando eu me percebi como gente, com uns 4, 5 anos de idade, eu já estava tocando nas panelas da minha mãe, já estava fazendo som e tal. Não sabe, claro, uma criança com 5 anos de idade não tem percepção do que é aquilo, né? Era só... Mas já existia a ação, né? O movimento, né? Isso era muito bacana, porque assim, pra mim, né, velho, era uma coisa nova, não sabia como é um menino de 4 anos de idade da periferia. Noção, claro. A palavra percussão nunca nem passou lá por minha casa, entendeu? Mas a percussão estava presente, desde que eu me entendi de gente na minha vida, ela sempre esteve presente. E ainda nessa fase, entre os 5 e os 8 anos de idade, eu tive a presença da cultura popular muito forte na minha vida, né? Do coco de roda, ali próximo da esquina. Que era no seu bairro, né? E no bairro, exato. A capoeira, então, como uma figura de periferia, uma criança de periferia, é difícil ter acesso, por exemplo, a um instrumento desse, né? É complexo, né? Até para a compreensão da sua família, né? Como é que esse menino está batucando e tudo. Minha mãe saía para comprar alguma coisa, quando voltava, estava amassando as panelas dela e tudo, né? E era uma coisa, até ela chegava a ser incômodo para minha mãe, imagina, né? O menino batuca em tudo e tal, era toda hora batucando e tal. E quando eu descobri o instrumento de percussão, eu descobri a partir da cultura popular, né? A caixa, a caixa clara, o bumbo, né? O atabaque, né? Em frente à minha casa tem um candomblé e tudo. Então eu comecei a me aproximar do candomblé muito mais na perspectiva de me aproximar do atabaque, né? Do batuque, né? Do batuque naquela época. É interessante que naquela época, início da década de 80, criança era proibida de frequentar as casas de terreiro e tal, por uma questão que vinha provavelmente da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros, proibia os meninos de entrar, a gente não tinha acesso. E aquele terreiro, além de ser um terreiro, era uma casa onde vivia uma família, né? E eu comecei a me aproximar dos meninos da família para ter acesso ao terreiro e, consequentemente, ter acesso aos atabaques, né? Mas imagina, a gente não podia nem entrar em época quando estava acontecendo as cerimônias, imagina tocar no instrumento daquele, era terminantemente proibido a criança tocar naquele instrumento sagrado, né? Mas ainda assim eu sempre tentando e tal, me aproximei da capoeira e na capoeira já tinha mais chance, porque tinha um atabaque lá, entendeu? Que geral, eu passei, se não me engano, passei 2 anos indo para a roda de capoeira e eu não entrava na roda. Quando eu chegava, ia diretamente para o atabaque. Ia tocar, né? Tocar. Na verdade, você não queria jogar a capoeira, né? Não queria dançar a capoeira. Exatamente. Fazia meu som. Então, por exemplo, os meninos, quando chegava o Wilson, todo mundo já sabia, opa, o atabaque é lá com isso. Eu tive a oportunidade também, desculpa não, fica à vontade, claro, é um dizendo da capoeira. O meu primeiro contato musical foi na capoeira. Oh, que bacana. Eu morava num condomínio, num prédio, e o pessoal ofertaram lá uma aula de capoeira, o grupo Muzenza na época. E aí, até então, o meu primeiro contato musical foi lá. Que e magnífico. Aí foi o pandeiro. Massa. Do pandeiro ainda comecei a tocar um pouco de atabaque, tinha a história do Macum-Lelê. Isso. E pronto, tudo isso me influenciou bastante. Perfeito. Eu queria pontuar e já ouvi, eu queria mostrar um pouquinho da capoeira. Vamos ouvir um pouquinho da capoeira vamos sim, que a gente tem aí. Vamos sim. Olha, geralmente na capoeira o ritmo mais utilizado é o São Bento Pequeno, né? São Bento Pequeno, que é um ritmo que, claro, deriva da Angola. A Angola seria a capoeira tradicional, mas aí Mestre Bimba introduziu uma outra linguagem, onde a capoeira fica um pouquinho mais rápido e se joga mais em pé e tal, e esse ritmo ele é um pouquinho mais dinâmico, o São Bento Pequeno. E da minha percepção é como se fosse uma inversão do Ijexá, né? Ele é uma inversão do Ijexá, é o Ijexá tocado ao contrário, né? E ele é mais ou menos isso aqui, ó.
uma pitadinha da minha percepção de músico, né, velho? Mas a base do São Bento Pequeno é esse. Então, aí, quando é que eu me deparo com a música propriamente dito, do ponto de vista tocando com harmonia, né? Tocando com... Minha mãe saiu da Ponta Grossa, do bairro da Ponta Grossa, e foi morar no Vergel, né? E aí a gente se mudou para aquela favela, que hoje é a favela Sururu de Capota. A gente passou um tempo ali. E naquela época, aquela comunidade, as casas eram feitas de taipa, era como se fosse uma comunidade do interior mesmo. Não tinha, eu acho que a gente não encontrava nem barraca de lona, não tinha. Eram as casinhas mesmo de taipa, com telhadozinho e tudo organizadinho, a comunidade. Assim, pelo menos do ponto de vista, de arquitetura, né? O negócio era como se você estivesse entrando num bairro de um interior. Interior, né? entendi. E aí eu conheci uma família naquela comunidade, onde os irmãos tocavam cavaquinho, violão e tal, e eles iam pra noite mesmo, faziam o som. E na beira da lagoa, bem próximo, assim, na beira da lagoa, literalmente, quase dentro da lagoa, tinha um bar, que era o bar do Seu João, né? E aí o pessoal se reunia lá dia de sábado para fazer um som e tal, fazer um samba, tocar Jacques do Pandeiro, tocar não sei o que lá. Tocar um chorinho, né? Era muito gostoso. Só que eu, menino, de novo, não conseguia entrar no bar. Eu não conseguia entrar no bar. Eu era proibido de ficar no bar. Então eu ficava rondando aquilo ali, né? E Seu João era um whisky, tocava uma percussão fantástica, o pandeiro dele, surdo, sabe aquela coisa bacana? Sim, sim. Era um pandeiro gigante, assim, eu acho que era um aro, se brincar que ele era um aro 16, vai saber, um pandeiro gigantesco. Pesado, né? Eu já tinha um contato já com essa coisa da música. Eu acho que aí, por volta, já tinha uns 10 anos de idade, já tinha um contato com a música a partir da percussão, das tradições populares e tudo, mas queria me adentrar naquele mundo ali, né, velho? Não tinha um cavaquinho, tinha um violão, as pessoas cantando e tal, aquilo me encantava e tal. Mas não conseguia entrar. E todo sábado eu ia para lá e ficava beirando. O Seu João percebeu o meu interesse e tudo, e aí, um certo dia, quando todo mundo foi embora, ele me chamou, falou, vem cá, me ajuda a varrer o bar aqui, entendeu? Aí fui lá, ajudei a varrer o bar e ele começou a me passar umas lições, né? Porque ao pandeiro não tinha muito acesso, né? O surdo, então, não tinha tamborim, então ele começou a me passar umas coisas e tal, é isso aqui e tal. E comecei a me aproximar do bar, né? E já com 11 anos de idade, eu já estava tocando com aquela família. No antigo Posto 4, tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade, Posto 4, ali na beira da lagoa. Né? Eu acho que foi um dos primeiros, era como se fosse uma barraquinha de praia mesmo, na beira da lagoa. Acho que foi a primeira a ter música popular disponível ali naquela região. Então, eu amanhecia o dia, meu irmão, tocando. E assim, a percepção, a vontade era apenas de tocar. Não tinha nem percepção de que existia a possibilidade de um cachê, por exemplo. Eu não tinha, você com 11 anos de idade, Que né? fosse algo profissional mesmo, né? Não tinha. Mas era algo já de muita responsabilidade, até pela idade, Sim, sem dúvida, né? E a questão da ética musical, né? De chegar lá e fazer, né? A coisa... E às vezes você tem uma ideia, cara, porque os atabaques, eram 2 atabaques, não eram tubadores. E os atabaques que eu tocava, eles eram grandes, eles eram bastante. E eu não conseguia alcançar, tinha que botar um banco mesmo, entendeu? Para poder ficar na altura, né? Então, e assim, era uma atração, o menino ali tocando. O menino, imagina. E tudo, só que aí minha mãe não compreendia bem aquilo, falou, você não chega essa hora da manhã em casa, não sei o quê. Eu tava tocando. Muito novo, muito novo. Era o prazer de tocar. Na verdade, eu fui conquistado pela música, porque tem pessoas que escolhem. Eu acredito que tem gente que escolhe, falou, agora eu vou tocar um cavaquinho, né? Em um determinado momento da vida, o cara fala, agora eu quero aprender a tocar um pandeiro, né? E no meu caso, especificamente, e acredito que é o caso de vários músicos que a gente conhece, que a música, gente foi escolhido por ela, né, velho? Eu costumo dizer isso. Né? E assim, pra mim foi muito bacana essa escolha, porque me livrou de muitas coisas, ó, velho. A música, eu acredito que é como se fosse minha segunda mãe, né? Me deu muitas oportunidades. Abraçou, me né? abraçou, foi fantástico. Porque assim, você viver numa comunidade onde o convívio é delicado, né? A gente sabe que algumas comunidades de Maceió e de outras cidades do Nordeste, a meninada está muito vulnerável, né, meu irmão? A gente sabe disso, né? A gente sabe como é que essas coisas funcionam, principalmente comunidade periférica. A violência, né? E tudo, a gente está muito exposto. E quando a música, quando a arte, ela resolve apadrinhar um ser humano desse, né? Esse ser humano um papel social fantástico. E assim, esse ser humano tem que se sentir contemplado, porque eu te garanto uma coisa, bicho, eu não tenho certeza, se não fosse a música, eu estaria aqui hoje, entende? Porque oportunidades extras eu tive a mil, assim, né? Várias oportunidades de participar de outras questões, e a música sempre me detendo. Falou, opa, por ali não. Mostrando, não vai por aí, né? O teu caminho é esse. Bacana. E aí, muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer outros grupos ligados à cultura afro-brasileira, como foi o caso do grupo Imolê Orum,
Em 89 eu conheci esse grupo. E isso aí você com mais ou menos 14 anos 14 já anos, estava, assumiu uma responsabilidade de ser percussionista, dançarino, Isso, vamos pontuar isso, e também como diretor musical. Mas a gente vamos encerrar esse bloco aqui. Queria ouvir só um trechinho, mais um trechinho de algum ritmo que você queira mostrar pra gente aqui, pra gente fechar esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o Wilson Santos aqui, esse grande exímio músico e percussionista, além de ser professor também. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com Vida de Músico. Vamos ouvir mais um pouquinho de Wilson aí para fechar esse bloco. Vamos escutar o Ijexá, o ritmo Ijexá, a partir da nossa releitura.